RMS News, jornalismo para você conectado na internet. Olá, fique bem informado com rmsnews.com.br, jornalismo para você conectado na internet. Eu sou Oliveira Júnior, obrigado pela audiência. Comigo, integrante da nossa equipe de formadores de opinião independentes, Dr. Luiz Henrique Ferraz, advogado, conselheiro da OAB São Paulo. Doutor Henrique, Luiz Henrique, satisfação imensa tê-lo conosco mais uma vez aqui na nossa bancada virtual do rmsnews.com.br. Satisfação, doutor. Satisfação é minha, Oliveira Júnior, uma honra, uma alegria estar aqui com todos vocês, nossos queridos internautas, participando mais uma vez do RMS News, levando a informação de forma democrática, com qualidade a todos os nossos internautas. Uma alegria estar aqui com você novamente. A satisfação é nossa tê-lo conosco aqui e nós já começamos destacando que cerca de 30 motoristas e vans escolares fizeram uma manifestação em frente à Prefeitura de Sorocaba na manhã desta quarta-feira, solicitando um auxílio do município por conta da paralisação dos veículos desde o início da quarentena na cidade. Segundo a condutora escolar e presidente da Associação dos Condutores Escolares de Sorocaba, Cláudia Belo, as reivindicações foram solicitadas no dia 15 de junho e desde então não houve resposta da Prefeitura, o que motivou o protesto. Além do auxílio financeiro, o grupo pede a entrega de cestas básicas, a inclusão das vans em serviços remunerados da Prefeitura e a prorrogação dos alvarás municipais até julho do ano que vem, independente das vistorias técnicas e do Detran. Como vê essa reivindicação da categoria neste momento de calamidade pública, no momento de pandemia? E é importante lembrar que eles tinham um trabalho exclusivo para essa área da educação e que agora, sem aulas, não tem como desenvolver suas atividades, doutor Luiz Henrique Ferraz. Mais um segmento, né? E triste ver essa categoria parada, né? E vejo com preocupação também, se eles estão fazendo essa reivindicação, é porque estão passando por dificuldades. E, logicamente, quando uma pessoa, um condutor desses veículos, faz um transporte importante, um transporte de segurança aos nossos alunos, né? Aos nossos universitários, eles, quando vão para a rua fazer essa manifestação, que é justa, logicamente tem em casa uma família, filhos, mulher ou esposo, né? Estão aí passando por necessidade. Ninguém faz uma manifestação desse porte porque por firula, isso ou aquilo. Eu acredito que a prefeita Jaqueline deve ter a sensibilidade e se não der para encampar toda a pauta deles, mas pelo menos que renove os alvarás, né? Para que eles não tenham mais esse custo, uma vez que já estão acostumados com o transporte e deve seguir todas as normas, né? E que faça aí dentro da possibilidade, a inclusão deles junto a alguns serviços que são contratados pela prefeitura, bem como é fundamental a distribuição de cesta, né? A remuneração, eu acredito que não seja tão viável assim, uma vez que diminuiu a arrecadação dos municípios, eu acho que não só dos municípios, dos estados, da União. Então, mas os outros itens da pauta, eu acredito que a Prefeitura de Sorocaba é capaz de, dentro do seu orçamento, dentro das suas possibilidades, encampar e dar amparo a essa categoria tão importante. Parece simples, às vezes, um transporte, a condução de um veículo, mas de suma importância, quando a gente se preocupa que ali, dentro daquele veículo, às vezes vão 15 vidas, 16, 18 vidas, dependendo do veículo, e que em algum momento da vida a gente viu algum acidente e que, às vezes, culpa do condutor. Então, vê-se que é uma categoria muito importante, de muita seriedade o trabalho deles. Então, e trabalham, às vezes, com crianças. Então, fundamental dar amparo a essa categoria para que possamos atender as pautas dele. Eu acredito que a Prefeitura, Oliveira, vai sim chamá-los para uma reunião e
e deferir aí grande parte da pauta dos condutores de vans no município de Sorocaba. O que eu tenho visto, doutor Luiz Henrique Ferraz, é que a prefeitura, em alguns casos, ela parece estar num ritmo não muito acelerado, principalmente nessa questão da pandemia. E parece que quando é para o poder público, o executivo principalmente, tomar determinadas iniciativas, ele acaba tendo determinadas dificuldades ou querendo se fazer não enxergar um determinado cenário. E vou dar mais uma cutucada nessa questão. A prefeita Jaqueline Coutinho, por exemplo, no início da pandemia, apresentou uma proposta na prefeitura de Sorocaba, ou seja, a Câmara, para a redução do salário dos vereadores, a redução do salário dos assessores diretos dos vereadores, da própria prefeita e dos seus assessores em cargos comissionados. Daí o presidente Fernando Dini, interessado realmente em resolver os problemas da comunidade, mandou dentro até de uma linha lógica e legal e constitucional, e quis ter o parecer da assessoria do jurídico da Câmara. Entretanto, sendo irônico nesse querer resolver, pediu um parecer do Ministério Público que até hoje não chegou. Entretanto, o parecer da Procuradoria da Câmara foi mais rápido e disse que o ato é inconstitucional. Ou seja, a Câmara de Sorocaba poderia ter dado essa resposta como um sinalizador para a sociedade de que estava interessado em resolver esses problemas. Talvez o dinheiro que sobrasse dessa questão aí, dessa redução de salário dos vereadores, desse para comprar a cesta básica, sendo demagogo agora aqui nessa questão, para esse pessoal, ou seja, que presta esse tipo de serviço. Mas a Câmara não mexeu no seu salário, não seguiu uma linha que foi colocada pela própria Assembleia Legislativa de São Paulo, que votou a redução do salário dos deputados, proporcionando uma economia de quase 300 milhões de reais para o Estado, destinando esse dinheiro para o combate à Covid-19. Então, causa essa indignação e a gente muitas vezes pergunta, será que o Poder Executivo e o Legislativo estão com vontade política para resolver situações como essa dos peroeiros, ou seja, dos motoristas de transporte escolar na cidade de Sorocaba? Porque não precisa ser gestor público, não precisa ser advogado. Um simples jornalista como eu, ao ler a informação, já observei nessa linha que colocou o doutor Luiz Henrique Ferraz do que podia e não podia. E a prefeitura, com toda a sua estrutura de quase 12 mil funcionários, não tem capacidade para ter essa sensibilidade neste momento, doutor Luiz Henrique Ferraz? Sem dúvida nenhuma. O mais interessante aí, Oliveira, é que lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que também tem assessoria jurídica e tem projetos interessantes, outros não tão interessantes que tramitam lá, o parecer não foi por ser inconstitucional, né? O que me estranha é o parecer aqui da consultoria jurídica da Câmara de Sorocaba, que a redução dos salários dos vereadores e do primeiro escalão, dos secretários da prefeito e vice-prefeito, no caso nós estamos sem vice-prefeito, que é a atual vice-prefeita, até é um rolo. O Hudson, eu brinquei com ele hoje, numa entrevista que ele nos concedeu, ele é o primeiro damo da cidade, brincando, né? Na questão da primeira dama, quando não se tem a primeira dama, nós temos, ou seja, o primeiro cavalheiro da cidade de Sorocaba, já que ele é companheiro da prefeita de Sorocaba. Mas siga, doutor. Então, e aí o parecer foi inconstitucional, muito me estranha isso aí. Eu acredito que não só dos vereadores, bem como do Poder Executivo, o primeiro escalão, mas todo o funcionalismo, logicamente, aqueles que ganham um salário menor que 2, 3 mil reais, eu acho que não devia mexer, né? Por conta que é uma situação que a pessoa, é um salário que ainda às vezes não faz frente às despesas de uma família ou na somatória da renda familiar ainda passa por dificuldade.
Mas tem altos salários, Oliveira, na prefeitura que poderiam dar a contribuição, poderia ter esse ato de altruísmo, né? E fazer essa redução, mesmo que por um período, né? E vou mais além, Oliveira, que é uma coisa que tem aqui em Sorocaba e algumas prefeituras, essa farra do boi dos funcionários públicos, em que, quando prestam serviço ou são concursados, por Da exemplo... incorporação de salários, né, doutor? Uma função mais simples, e quando desempenha uma função de secretário ou de diretor de área, ele incorpora o salário. Isso é uma vergonha, e isso deve-se muito a alguns vereadores temáticos, né, que fazem essas leis, como foi o Martinez, o Marinho Martins, o Iabico, que fomentaram esse tipo de situação, que se cria esses monstrengos jurídicos e que dão direito às pessoas. O funcionário que efetivamente ele tem esse direito, ele não está praticando nenhum ato de irregular ou imoral, é um direito dele. Mas o poder público poderia fazer a revisão dessas leis, revogar algumas leis, né, principalmente na Câmara, e se adequando, porque compromete e muito o orçamento. E você veja que na Assembleia Legislativa, com a redução lá dos vencimentos dos deputados estaduais, sobrou aí no caixa 300 milhões, e dá para fazer muita coisa com 300 milhões. Sorocaba, com certeza, sobraria alguns milhões com essa reforma, viu, Oliveira? É só querer e ter vontade para tal, mas parece que os vereadores não estão dispostos a isso. Mas as eleições estão aí, né? Em novembro, é só você ver, analisar o comportamento dos vereadores nos últimos 4 anos, e você verifica se ele tem condição de continuar representando a cidade ou o cidadão na Câmara Municipal ou não. Vamos para um outro assunto, doutor Luiz Henrique Ferraz, advogado, conselheiro da OAB São Paulo. Lembrando você que você pode participar do rmsnews.com.br, uma forma diferente de você ficar bem informado. Mande o seu comentário, diga que está nos acompanhando, informação para você em tempo real. E vamos com essa informação que chega agora, que o Conselho Municipal de Educação aprovou nesta terça-feira, portanto ontem, um parecer que recomenda que escolas públicas e privadas evitem a reprovação dos estudantes neste ano por causa da pandemia do coronavírus. O documento prevê ainda a possibilidade de antecipar o início do ano letivo de 2021 para garantir a aprendizagem que não tenha ocorrido em 2020. Outra das sugestões é que as famílias mantenham atividades não essenciais ou presenciais em casa. Ou seja, outra das sugestões é que as famílias mantenham atividades não presenciais em casa em situações específicas, como existência de comorbidades. Doutor Luiz, sabemos que estamos vivendo um momento atípico no país, no mundo, né? E todas as atividades se adaptando à realidade. Mas eu não consegui entender, não tenho opinião formada ainda, o assunto é muito fresco. Como que é essa história? O Conselho Nacional de Educação aprova um parecer que recomenda que escolas públicas e privadas evitem a reprovação dos alunos neste ano por causa da pandemia. Eu não consegui entender. No meu tempo de escola, ou você tirava A, B, C, D, você ia ser reprovado. Essa orientação está dentro de uma situação, de um cenário atípico, correto o conselho? Me faça entender, porque realmente, sem demagogia, não estou conseguindo entender a extensão dessa orientação do Conselho Nacional de Educação. Olha, Oliveira, é bom deixar bem claro que tem alguns municípios da rede pública, né, que não estão tendo aula, por conta que não tem como desenvolver programas ou plataformas para que se dê aula à garotada aí, né, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, para que continue o aprendizado, né? Então, isso é muito importante deixar bem claro. E quando tem, que é raro na rede pública, às vezes o aluno não tem a internet.
não tem o equipamento, o celular ou o computador para que acompanhe. Então, do ponto de vista da rede pública, é muito triste chegar a uma situação de que as pessoas não estão tendo a educação formal, letramento, né, que deveriam ter, por incapacidade do Estado, por falta de gestão, por falta de criatividade e falta de investimento. Na rede privada, muda um pouco, porque o que acontece? Lá as pessoas, as crianças, os adolescentes estão tendo aula online. É lógico que talvez, no primeiro momento, não se aprenda da mesma forma como tem sido o ensino tradicional, aquele que era desenvolvido na forma presencial. Então, tem que sopesar isso aí. Eu acredito que no ensino privado vai ter condição de fazer uma avaliação e eu acho que tem que se reprovar, assim, aquele que não está indo bem, ou aquele que não se esforçou, ou aquele que tem dificuldade, né? Lógico, levando em consideração as questões pedagógicas, as questões educacionais e algumas análises que o momento pandêmico requer. Agora, na rede pública é um caos, né? Não aprendeu. O pouco que tem de programa aí via internet, de educação via internet, alguns não conseguem acompanhar, como eu já falei, falta equipamento, falta internet banda larga, né? Então, vai aprovar, vai dar um passa-moleque, né? Porque nós estamos falando aqui de criança e adolescente, o governo do Estado, o poder público vai dar um passa-moleque, né? Literalmente, nada mais cabe nesse momento esse jargão do passa-moleque, porque não ensinou e vai aprovar. Isso aí, Oliveira, só demonstra o quanto nós somos desiguais e o quanto nossa desigualdade vai permanecer, né? Acabei de escutar no rádio, estava me deslocando, que o Enem foi jogado já para o ano que vem, né? Para janeiro e fevereiro do ano que vem. Isso aí não vai trazer uma competição igual, porque é como se fosse um vestibular, antigamente, né? Só que de uma outra forma, vai ser da forma digital agora também, né? As provas e presencial. Porém, todo essa dificuldade que a rede pública vem apresentando no ensino vai desaguar futuramente na não possibilidade ou na desigualdade. Esse é o nosso país, infelizmente, e eu particularmente não concordo com essa questão do Conselho em fazer essa aprovação, como tínhamos aqui no governo do Geraldo Alckmin, no estado de São Paulo, a aprovação continuada, que é mais ou menos a mesma coisa, que isso aí, graças a Deus, foi abolido, né? Então, é um absurdo hoje em dia. É mais fácil falar, olha, perdemos o ano, ou, enfim, tomar outra atitude do que aconselhar, principalmente na rede pública. Vai dar-se um passa-moleque legalizado, infelizmente. E eu fico preocupado quando essa informação que o doutor Luiz Henrique Ferraz acaba de colocar de transferência do Enem, porque num governo que nós não temos ministro, o titular no Ministério da Educação. Como que é? Qual foi o critério adotado para essa tomada de iniciativa? Foi do presidente da República? Foi do porteiro do ministério? Foi do vigia? Foi da professora? Quem foi que tomou essa iniciativa? Por que a minha preocupação? A informação que o doutor Luiz está colocando agora é da transferência do adiamento do Enem. Eu tenho medo, eu tenho preocupação em relação a essa tomada de decisão, porque nós vivemos um momento no país de desconstrução de políticas públicas. Olha-se lá na frente, doutor Luiz, com essa mudança, numa outra pauta, nós não poderemos estar discutindo aí mudanças radicais nessa questão do Enem. É um olho no peixe e outro no gato, hein? Sim, sem dúvida. E tem um problema muito sério aí, que as pessoas não estão atentas, porque é tanta atrocidade do ponto de vista de gestão pública do governo federal, todo dia tem desgraça, né? Hoje, por exemplo, Oliveira, o presidente Bolsonaro, não tem nada a ver, mas só para exemplificar, ele vetou o fornecimento, a obrigação de um projeto de lei, uma lei que estava para ele lá sancionar, de fornecimento de água pública água potável para terras indígenas, fornecer água potável. Então, ele pratica atos assim de gestão, são
dos mais absurdos. E essa questão da educação, como bem disse você, não está sendo bem gerida. E ao mesmo ponto que a saúde, até o momento, esse governo não tem um ministro da saúde que assumiu o posto, que tem proposta para enfrentar a pandemia. Então, é só desgraça, é só ódio, é só incompetência. Ele nunca viu um presidente que não tem condição de indicar e de nomear um ministro de áreas tão importantes como da educação e da saúde. E pasme, né? Essa é a situação de momento, e as coisas acontecem todo dia, é um atropelo de informação que a gente já não aguenta mais tanta discórdia, tanta atrocidade, tantos desmandos nas políticas públicas. E se me permite uma complementação, Claro, Oliveira, claro. rapidinho, o mês passado fiz 50 anos. Eu vou dizer uma coisa para você e para os nossos internautas. Para mim, pouco importa qual o governo que esteja à frente do país, do município, do estado. A mim, o que importa nesse exato momento, com 50 anos de vida, com um pouquinho de quilometragem, um pouquinho de conhecimento em algumas áreas, é que façam políticas públicas, desenvolvam políticas públicas perenes, que entra governo, sai governo, aquela política pública se perpetue, é isso que nós precisamos. E, infelizmente, isso não ocorre. O atual governo, um pouco de algumas políticas públicas que tínhamos aí, está destruindo, está corroendo, está vendendo o país a preço de banana. A verdade é essa. É muito ódio, né? O governo ele tem que ser de Infelizmente. paz, tem que ser de equilíbrio, né? E é isso que a sociedade almeja. Vamos virando a pauta. Dr. Luiz Henrique Ferraz, advogado, conselheiro da OAB estadual. A Prefeitura de Sorocaba abriu concorrência para a contratação da nova empresa especializada na execução de serviço de coleta de lixo domiciliar e comercial. O edital foi publicado no Jornal do Município de Sorocaba e a abertura da sessão está marcada para o dia 29 deste mês, às 10 horas. Os envelopes com habilitação e proposta devem ser entregues pelas empresas interessadas em participar da mesma até às 9h40 do dia 29. A contratação será na modalidade menor preço global. Vai começar, doutor Luiz Henrique Ferraz, aquela velha disputa que nós já acompanhamos há mais de uma década. Eu sempre com você na nossa, dividindo bancada ao longo de todo esse período, né? E sabe o que me estranha? Por que esse contrato vence sempre em ano de eleição, né? É uma pergunta que, é lógico, tem as questões contratuais e tudo mais, mas parece que é um provocativo que se faz nesse tipo de contrato. Uma outra questão que eu sei que o doutor Luiz deve colocar aí, porque eu acompanho ele já há muito tempo aqui na nossa bancada, no jornalismo sorocabano. A questão da coleta seletiva. Hein, doutor Luiz? E aí? Sem dúvida, Oliveira. É que nós não temos a noção, né? O lixeiro, as empresas que passam e desenvolvem esse trabalho tão fundamental para uma sociedade, para as pessoas que retiram o nosso lixo, né? E nós também, enquanto cidadãos, na nossa residência, em muitos lares ainda não fazemos a separação do lixo reciclado, né? Então, voltando um pouquinho no início, que é isso que eu queria transmitir, a somatória desse lixo, o preço da tonelada, o quanto custa isso para o poder público. O contrato de coleta de lixo dentro do município é um dos maiores contratos, são milhões, né? Que se paga à empresa ou ao consórcio ou às empresas que fazem esse tipo de serviço, que prestam esse tipo de serviço. Ao passo que era muito mais barato, e do ponto de vista financeiro, como também muito mais saudável, do ponto de vista de meio ambiente, fazer a coleta seletiva, fazer a reciclagem do lixo. Isso nós não fazemos. Isso nenhum poder público, nenhum prefeito, nenhuma prefeita quer colocar a mão nessa cumbuca. Existe uma lei
que foi o Gabriel Bittencourt que aprovou na Câmara de Sorocaba e que falava sobre a coleta seletiva. E até hoje essa lei caiu em desuso, porque entra governo, sai governo, ninguém incentiva a coleta seletiva. Isso é muito importante, por vários aspectos. Ele gera emprego, para de poluir os aterros sanitários. Antigamente tinha os lixões, né? Agora tem os aterros sanitários, mas é uma forma de poluição, mesmo os aterros sanitários. E o custo disso, lixo vale dinheiro, dá para reaproveitar em muitas as coisas que tem ali. Então, é uma situação que nós precisamos discutir, mas eu não sei o que está por trás disso, viu, Oliveira? E, bom, a gente sabe, né? A gente sabe, mas tem coisa que não dá para falar, né? Tem que esperar. Infelizmente, que ninguém desenvolve um projeto que Sorocaba merece, que tenha muito a ver com a coleta seletiva. E, às vezes, as pessoas até em casa, elas querem separar o lixo, querem reciclar, mas não adianta, porque o caminhão que vai passar, ele não faz essa separação, ou não tem uma cooperativa, ou não tem uma empresa que vai fazer essa separação. Olha, Oliveira, é triste, viu? É triste, e os nossos gestores são os culpados. Não tem nem dúvida. Eu só enfrentamos aqui em Sorocaba. Maravilha. Eu só no finalzinho, coisinha de milésimos de segundo, o sinal do doutor Luiz Henrique. Perfeito está o seu som, viu? Pode acertar por aí, Luiz. O cidadão, o internauta sabe como funciona. Doutor Luiz Henrique Ferraz, tecnologia hoje em dia. Está falando do celular dele. Depois ele está falando do celular dele, né, Luiz? É do celular que você está falando agora. Não é isso, doutor Luiz? Eu estou distante aí de Sorocaba e atrasou um depoimento, aí tive que me improvisar aqui. E eu quero agradecer, doutor Luiz Henrique Ferraz, na estrada. Oliveira, estou chegando. Acerta aí, Luiz, pode acertar tranquilo, que já cortaram a sua imagem aqui, né, para você acertar com tranquilidade, ok? E na estrada, estou chegando, Oliveira, está distante de Sorocaba e falando com a gente pelo celular neste momento agora. Para encerrar e para te liberar também, Luiz, meu querido doutor Luiz Henrique Ferraz, advogado, conselheiro da OAB São Paulo. Vamos para um último assunto aqui. E só lembrando, internauta, você pode participar, você pode mandar os seus comentários e dizer que está acompanhando o portal rmsnews.com.br. Estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter e no Spotify. Nas principais plataformas digitais, o RMS News está presente. Vamos fazer o seguinte, vamos para a última informação. A empresa de desenvolvimento urbano e social de Sorocaba, URBS, tem nova direção desde a última segunda-feira. Para ocupar o cargo de Sérgio Pires Abreu, que assumiu a função de diretor de planejamento da empresa pública, a prefeita Jaqueline Coutinho nomeou o atual secretário de Mobilidade e Acessibilidade da Prefeitura de Sorocaba, Gilmar Tadeu Ribeiro Alves, que vai acumular a função de diretor-presidente da URBS. Doutor Luiz Henrique Ferraz, eu estava acompanhando essa semana uma matéria da Rede Globo de televisão e eles mostravam o histórico de trocas de ministros no Brasil. Em média, não tem um presidente que fique ali num patamar considerável. Todos, é uma troca que começa em Fernando Collor, passa por Itamar Franco. Itamar foi o que menos trocou. Entretanto, ele assumiu o governo na metade. Se você colocar o governo como um todo, ele acaba tendo até maior número de trocas, né? Itamar, daí você vem Fernando Henrique, você vem Lula e Dilma. Eles trocam assim com a maior facilidade. E esse exemplo lá de cima que eu coloco, essa semana foi essa matéria. E Bolsonaro vai na mesma linha. Há quem diga que Bolsonaro foi o que mais trocou, só que ele está entre os que mais fizeram troca de ministros. Entretanto, não deve estar na segunda colocação.
Eu pergunto, essa regra também vem para o município. Como é que pode se desenvolver políticas públicas com trocas dessa forma, doutor Luiz? Você tem um ministro num dia, um secretário num dia, no outro tem um outro secretário. Nós que estamos prestes aí à inauguração do maior programa de mobilidade urbana na cidade, que é o BRT, como que não causa uma insegurança até para os gestores do sistema BRT para poder fazer esse tipo de conversa com o secretário? Olha, conversei na semana passada com o secretário, com o diretor da URBS, agora estou conversando com outro. Vou colocar uma outra situação para a gente encerrar. No próximo mês, a STU, que opera parte do sistema de transporte coletivo na cidade de Sorocaba, não vai renovar o contrato, ela já anunciou. E a prefeitura, até o presente momento, não buscou uma outra empresa para ocupar esse lugar. Daí eu te pergunto, como é que nós vamos ficar a partir do próximo mês, doutor Luiz? Não, são duas questões aí, a troca, né, de secretários e ministros. Olha, eu quero crer, em nível nacional, esses acertos são, ou para, essas trocas de ministros são para debelar alguma crise em algum segmento, seja educação, saúde, enfim, aquele ministério, e aí os parlamentares, deputados, senadores pressionam tanto o executivo que ele acaba ceifando ou aquele ministro do cargo, né? Como foi aí o ministro da Educação, como foi o ministro Luiz Henrique Mandetta da Saúde, e aí foi uma questão pessoal do Bolsonaro, que o ministro da Saúde ele estava aparecendo mais que o presidente, então esse foi o causador da troca do ministro da Saúde, da saída do Mandetta, mas a grande maioria é para acertar pressões do legislativo, né? E para acomodação de cargos, né, Oliveira? E isso em nível federal. É sabido que o presidente Jair Bolsonaro, temeroso de um processo de impeachment, ele flerta e ele agora já casou, né? Estava namorando com o Centrão, agora casou, uma vez que nomeou vários deputados, vários indicados para ministérios, indicado pelos deputados e senadores para ministérios, cargos do primeiro escalão do governo Bolsonaro. Aqui em Sorocaba não é diferente, né? Quando sai o prefeito Crespo e entra a atual prefeita Jaqueline, houve trocas importantes em postos chaves. Isso tudo, Oliveira, é para acertar, porque o país ele tem o presidencialismo de coalizão, infelizmente, né? E esse presidencialismo de coalizão acho um grande erro, porque é a disputa do poder pelo poder. Enquanto está no presidencialismo de coalizão, bom, né, doutor? Dura é quando é coisa de corrupção. Um cabidão de emprego, né? E às vezes e às vezes não são colocados técnicos lá, que não é o que nós precisamos. Em Sorocaba, que nós precisamos, que a sociedade precisa. Em Sorocaba isso não é diferente. E, como disse, você muito nos estranha essa troca num momento tão importante do segmento de mobilidade, de transporte, que significa a URBS, né? Nós vamos saber o que está por trás disso aí. E para efeito da questão da STU não participar da concorrência ou da licitação, ou seja, qual modelo for aí, deve ter, ou ela está blefando, né? Querendo aumentar aí a participação, ou querendo uma maior remuneração dos valores, enfim, ou não tem condições mesmo, e aí o poder público vai ter que fazer aquele famoso contrato emergencial, né? É nesse contrato que reina o perigo, né, doutor Luiz? Pelo menos isso é que dizem os técnicos, né? E parece que a prefeitura de Sorocaba, ela nos últimos anos, nas últimas décadas, se trabalha de uma forma bem consistente, ou seja, acolhe com bons olhos esse tipo de contrato. É uma alternativa do ponto de vista jurídico e do momento para fazer funcionar um serviço essencial. No caso aí,
a gente vê muito falar em que é essencial hoje em dia por causa da pandemia, e o transporte público é um serviço essencial. Tem que estar funcionando, tem que estar 24 horas Mas, ou boa doutor, parte das 8 horas aí, só uma mais ou menos perguntinha por para a dia, gente encerrar. ativo. Só uma perguntinha para a gente encerrar. Como contrato emergencial, se você sabia que o contrato ia encerrar, não agora, há um ano atrás, por que não preparou esse processo de licitação? Parece que há interesse nesse tipo de contrato. O contrato não está acabando do dia da noite. A prefeita não foi dormir, o contrato apareceu. Olha, daqui 30 dias é o meu encerramento. É uma prática que a gente vem vendo com consistência no município de Sorocaba. Sem dúvida, por isso que é importante as carreiras públicas e os técnicos serem responsabilizados por uma política pública, como foi que nós estávamos discutindo agora há pouco, serem responsabilizados por uma situação que não deu certo, por exemplo, e não só o prefeito ou a prefeita, né? Nós temos que ter essa cultura dos técnicos, dos diretores, dos responsáveis pela área da educação, pela área do transporte, pela área da segurança, responder judicialmente junto com os gestores, com o prefeito, o governador de plantão, por que não deu certo. E especificamente em relação a esse contrato, tem um gestor, fazer gestão do contrato, fazer uma previsão. É lógico que cabe questionamento em algumas questões, as empresas concorrentes vão até o judiciário e às vezes atrasa o processo de licitação, mas que então se antecipe esse processo de licitação para chegar a uma situação de ter que fazer um contrato correndo, um contrato emergencial, e que às vezes não traz bons frutos, tanto do ponto de vista de gastos do poder público, e é o nosso dinheiro que está sendo gasto, quanto também da prestação de serviço ao cidadão, à cidadã que se desloca todo dia e que precisa do transporte público. É lamentável, infelizmente é nossa cultura, mas que precisamos mudar urgentemente. E repito, nossos governantes precisam de um choque de gestão, precisam parar com esse negócio de brincar, de fazer gestão pública, porque o país é maravilhoso, tem muitas riquezas, tem uma população imensa, tem consumo, precisa retomar aí, desenvolver o nosso parque industrial, gerar riqueza e administrar, coisa que não fazem, eles brincam de administrar. Um ou outro acolá tem um serviço de excelência, um serviço sério, mas a grande maioria dos gestores públicos, Brasil afora, não está preparado para fazer a gestão pública de uma forma geral. Doutor Luiz Henrique Ferraz, agradecido. Só eu que estou aqui que sei o esforço que fez o doutor Luiz Henrique Ferraz para estar no ar. Isso é compromisso. Né? Isso é compromisso com a cidadania, isso é compromisso, isso é sentimento de cidadania, isso é sentimento de desejo de participar e contribuir. Por isso que quando eles batem o pé firme no negócio, eu estou com eles. Porque eu sei do compromisso que essa nossa equipe de formadores de opinião tem com a cidade e com a nossa região. Né? E isso é muito importante. Quero te agradecer e aqui publicamente até pedir desculpas, porque você poderia... Ele está saindo da nossa conversa e vai para uma reunião. Eu tenho certeza absoluta, porque ele está num local nesse momento, ele praticamente adiou, ele chegou no local, entrou em uma sala, está falando conosco e daqui a pouco vai entrar nessa reunião. E vai voltar para casa às 10, 11 horas da noite. Desejo um pouco antes, que essa reunião termine antes, ok, doutor? Muito obrigado para você. Tomara. E obrigado. Só lá em cima para poder te recompensar. Aqui na Terra a gente não teria condições para isso. Obrigado, meu amigo. Imagine, Oliveira, eu que agradeço o compromisso assumido, né? Nós temos, eu acho que todos têm que ter é um compromisso, como o norte, né? Então, é fundamental estar participando. Eu gosto muito de estar participando do programa, contribuindo com uma visão. Às vezes a gente escorrega em alguma coisa, acaba se exacerbando, às vezes, num comentário, numa palavra mal colocada, mas penso que a gente, de certa forma, contribui com um debate democrático
e a gente consegue avançar, as ideias conseguem propalá-las. Doutor Luiz Henrique Ferraz, agradecido, nós que estamos aí satisfeitos, felizes com a sua participação. Eu vou pedir para o pessoal da produção já derrubar o sinal do doutor Luiz, porque para ele poder já entrar nessa outra reunião. Obrigado, doutor Luiz Henrique Ferraz. E aqui nós voltamos desenvolvendo a nossa conversa com você que nos acompanha. Obrigado pelo carinho da sua audiência. O RMS News, jornalismo para você conectado na internet, volta a qualquer momento com mais informações para você. rmsnews.com.br, uma forma diferente de você ficar muito bem informado. RMS Podcast. Eleições 2020. Todas as informações das eleições municipais da região metropolitana de Sorocaba, que escolherá prefeitos e vereadores, você terá aqui no RMS Podcast, analisado pela nossa equipe de formadores independentes. Filiações, convenções para a escolha dos candidatos e os bastidores que só a nossa equipe tem. Entrevistas, debates e apuração. Eleições 2020. RMS Podcast, uma forma diferente de você ficar bem informado.